Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês a respeito de análise combinatória, que é uma matéria muito cobrada e que muita gente tem dificuldade, né? Então, eu dividi aqui em 5 passos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o primeiro, princípio fundamental de contagem, e o segundo, que é fatorial, como é que calcula fatorial, tá? Eu vou dividir a matéria toda provavelmente em 3 ou 4 aulas, porque eu quero falar bem detalhado, dar vários exemplos, então eu prefiro dividir em mais aulas, tá? Então, na primeira aula a gente vai ver essas duas partes, na segunda aula, permutação, só que dentro de permutação tem vários casos aqui, tá? Tem permutação com repetição, tem permutação circular, tem algumas questões que vêm algumas condições, então nós vamos fazer um exemplo de cada tipo, mais de um exemplo, na verdade, de cada tipo. Então, por isso que eu achei melhor dividir assim, tá? E depois mais uma aula com arranjo e combinação. E por último, a gente vai fazer uma aula só com questões, porque aí eu não vou separar o que é de cada assunto, porque muita gente tem dificuldade em saber se é uma questão de permutação, se é uma questão de arranjo, se é uma questão de combinação, tá bom? Mas é bom a gente ver primeiro tudo separado e depois a gente mistura, certinho? Bom, então, nessa aula hoje nós vamos ver o que é o princípio fundamental de contagem e depois eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o fatorial. Então, vamos lá. Bom, primeiro, gente, o que é o princípio fundamental de contagem? Que pode ser chamado também de princípio multiplicativo. É a mesma coisa, tá? Bom, aí aqui eu fiz algumas anotações. Bom, o princípio fundamental de contagem, ele é um evento composto, né, por N etapas sucessivas e independentes. Então, isso aqui, gente, é como se fosse assim, ó, vai acontecer um evento, vai acontecer um outro evento, vai acontecer um outro evento, então são etapas, depois com o exemplo vai ficar mais claro, tá? São etapas sucessivas e independentes. O que isso quer dizer? Sucessivas quer dizer que uma depois da outra, né? Vai acontecer algo e depois outra coisa. E independente quer dizer que uma não depende da outra. Elas são independentes. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular possibilidades de ocorrer a primeira etapa, a primeira parte do evento. Aí aqui eu estou chamando de X. Depois, as possibilidades de ocorrer a segunda etapa, a segunda parte do evento, que eu estou chamando de Y. Então, o total de possibilidades desse evento vai ser sempre o produto das possibilidades das etapas. Então, como aqui no caso eu chamei de etapa X, né, e etapa Y, então o total de possibilidades vai ser X vezes Y. Vamos supor, aqui, gente, eu dei um exemplo com 2 etapas, mas vamos supor que eu tenha 3 etapas. Então, seria multiplicação das possibilidades das 3 etapas. A maioria das questões, 99% das questões de princípio fundamental de contagem, a gente faz naquela ideia de colocar os tracinhos, lembra? E depois multiplicar as possibilidades. Quando a gente coloca aqueles tracinhos, quer dizer que eu estou calculando uma primeira parte, o número de possibilidades, o número de possibilidades da segunda parte, o número de possibilidades da terceira parte, e assim vai. E depois a gente multiplica. Esse é o princípio fundamental de contagem. Vamos ver alguns exemplos, porque fica bem mais fácil de entender com o exemplo, tá? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, a questão diz o seguinte: em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 3 letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras tinham de 1 a 4 letras. Quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização? Bom, gente, então o raciocínio é o seguinte: eu tinha somente 3 letras. E a palavra, ela pode ser formada com uma letra só, ela pode ser formada com 2 letras, ela pode ser formada com 3 letras, e ela pode ser formada com 4 letras. Então, vamos supor que as letras sejam ABC, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Porque pode ser qualquer coisa, né? Vamos supor que as letras sejam ABC. Então, olha só.
Se a palavra é formada por somente uma letra, então eu tenho a palavra A palavra B ou a palavra C, certo? Se a palavra for formada por duas letras, aí eu teria a palavra AA, AB, AC. Aí o mesmo raciocínio é começando com B, olha só. BA, BB, BC. CA, CB, CC. Ficou claro? Então, isso aqui é chamado de árvore de possibilidades, que é como se eu estivesse pensando em todas as possibilidades possíveis, tá? Agora, se eu tivesse 3 letras, aí concorda que as combinações seriam assim, ó. AAA, AAB, AAC. Aí depois, ABA, ABB, ABC. Depois, ACA, ACB, certo? E vou combinando todas elas. E se tivesse 4 letras, eu colocaria 4 fileiras, 4 colunas, tá? Porque aqui tá dizendo que pode ser de 1 a 4 letras. Agora, tem um caminho mais fácil do que esse aqui, tá? De escrever a árvore de possibilidades. Não tem necessidade de a gente ficar escrevendo essa árvore. Agora, isso aqui é bom para vocês entenderem de onde vêm as alternativas, tá, gente? As possibilidades, né? Alternativas não, na verdade são possibilidades. As possibilidades de letras que podem ocupar cada uma das casas na hora de formar a palavra, tá? Então, não precisa da gente ficar fazendo a árvore de possibilidades, mas se vocês entenderem esse raciocínio, fica mais fácil. Então, agora vamos pensar aqui, ó. A palavra pode ter uma letra só. Se ela tiver uma letra, quantas palavras diferentes eu tenho? 3 palavras, não é verdade? Ou é a palavra A, ou a palavra B, ou a palavra C. Então, com uma letra eu tenho 3 palavras. E com 2 letras? Vamos raciocinar aqui. Com 2 letras. Aí aqui, olha só, aquilo que eu falei do evento. É como se eu fosse escolher uma letra para ser a primeira e escolher uma letra para ser a segunda. E depois, o que eu faço com esses resultados? Multiplico. Então, quando eu vou escolher a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades de letras? 3 possibilidades, certo? Letra A, B, C. E quando eu vou escolher a segunda letra? 3 possibilidades, porque pode ser a letra A, letra B e letra C, né? Pode repetir, não tá falando nada que não pode repetir, que uma letra que tá na primeira casa não pode ser na segunda casa, não tem nada disso, então pode repetir. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. E se você contar aqui, gente, ó, na árvore de possibilidades, vocês vão ver que dá 9 mesmo, olha só. A, B, A, C, tem 3. Começando com B, eu vou ter mais 3, olha, BA, BB, BC. E começando com C, eu vou ter mais 3, tá bom? Agora, a palavra pode ter também 3 letras. Então, se ela tiver 3 letras, eu vou escolher a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra. Olha, as 3 etapas do evento. Então, a primeira letra eu tenho 3 possibilidades, para a segunda letra, mais 3 possibilidades, e para a terceira letra, mais 3 possibilidades. Então, eu tenho 27 palavras com 3 letras. E se a palavra tiver 4 letras? 3 de novo, não é isso? Segunda letra, terceira letra, quarta letra. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, quantas palavras? Olha, a questão quer saber quantas palavras. Então, são 3 palavras com uma letra, mais 9 palavras com 2 letras, mais 27 palavras com 3 e mais 81 palavras com 4, que vai dar 81 com 9 dá 90 e 27 com 3 dá 30. 90 com 30, 120 palavras. Resposta certa, letra E. O que você vai fazer, gente? Você vai fazer o seguinte, antes de resolver, antes de ver a minha resolução, você para o vídeo, tenta resolver sozinho e depois assiste a resolução, tá certo? Porque aí vocês entendem direitinho como é que é, porque é bom vocês tentarem fazer sozinhos. Vamos fazer outra. Próxima, essa aqui é muito comum, esse tipo de questão de formar números.
Tomando os algarismos ímpares, presta bastante atenção para não esquecer nenhuma informação para trás, hein? Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, isso aqui é muito importante, tá? A quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é... Então, vamos lá, as condições. Primeiro, tomando os algarismos ímpares. Então, quer dizer que eu só posso usar os algarismos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Para formar números com 4 algarismos. Então, já vamos colocar aqui... É como se fosse 4 etapas do evento. Eu vou escolher o algarismo que vai ficar na unidade, eu vou escolher o algarismo que vai ficar na dezena, o algarismo que vai ficar na centena e o algarismo que vai ficar na unidade milhar, certo? Então, eu tenho 4 algarismos aqui para eu poder escolher. Outro detalhe, esses algarismos precisam ser distintos. Então, o algarismo que for usado na unidade não pode ser usado na dezena, que não pode ser usado na centena, que também não pode ser usado na unidade milhar, ok? Então, não pode repetir os algarismos usados nas 4 casinhas aqui. Aí eu quero saber quantos números com esses algarismos, 1, 3, 5, 7, 9, quantos números divisíveis por 5 que eu posso obter. Bom, então vamos lá. Se o número é divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou 0, ok? Divisível por 5, gente, quando vocês encontrarem a palavrinha divisível, lembra que divisível é a mesma coisa que múltiplo. Então, o número ele vai ser múltiplo de 5. Para ele ser múltiplo de 5, ele vai terminar ou em 5 ou em 0. Como aqui eu só vou usar algarismo ímpar, então o 0 nem vai aparecer, certo? Só tem o 5. Então, olha só, para ele dividir por 5, ele vai ter que terminar em 5, certo? Se ele vai ter que terminar em 5, então aqui na unidade eu só tenho uma opção de algarismo, que é o algarismo 5. Eu só posso usar o algarismo 5. Beleza, então já definimos da unidade. E agora, eu vou olhar da unidade milhar, da centena ou da dezena? A única condição que a gente tem é na unidade, né? Porque a unidade tem que ser o algarismo 5. É uma condição, não pode ser qualquer algarismo. Agora, gente, na unidade de milhar, pode ser qualquer algarismo, menos o 5, porque tem que ser distinto, né? Na centena, pode ser qualquer algarismo. Na dezena, pode ser qualquer algarismo. Então, tanto faz se você vai fazer primeiro a unidade de milhar, se você vai fazer centena, se você vai fazer dezena. Se tivesse mais alguma condição, aí eu teria que fazer primeiro onde tem condição, ok? Do mesmo jeito que a gente fez aqui na unidade. Beleza, então eu vou fazer aqui da dezena, tá bom? Da dezena. Quantas opções de algarismos eu tenho para colocar na dezena? Eu só não posso usar o 5, né? Porque como tem que ser algarismo distinto, o 5 já foi usado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 opções de algarismos para dezena. E para centena, 3, né? Porque são 5, já usei um aqui na unidade, já usei um na dezena, então dos 5 sobram 3 opções, então tem 3 opções. E na unidade de milhar eu tenho 2 opções de algarismos. Aí o que eu faço com esses resultados? Multiplico, não é? Porque são etapas do meu evento. Tá? Possibilidades da unidade milhar, possibilidade da centena, possibilidade da dezena e possibilidade da unidade. Ah, Ju, mas e se eu tivesse começado na unidade de milhar? Se você tivesse começado por aqui, gente, lembrando que sempre tem que fazer a unidade, porque tem uma condição aqui. Aí ficaria 4 vezes 3 vezes 2. No final, você vai multiplicar, então não importa a ordem, tá? Então, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 1, 24. Então, a resposta certa é letra D, certo? Vamos para a próxima. Tem que fazer várias questões para ficar bem claro, tá, gente? Não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Mônica tem uma blusa de cada uma das seguintes cores.
Então, blusa, vamos anotando aqui, né, marcando. Você pode anotar, né, ou a gente pode simplesmente ir grifando aqui para não ficar escrevendo novamente. Você faz do jeito que você achar mais fácil. Mônica tem uma blusa de cada uma das seguintes cores: branca, vermelha, amarela, preta e verde. Então, a gente já sabe que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 cores de blusas. Vou só colocar aqui blusas. 5, só pra gente saber a quantidade, tá? Mas observem as cores também. Ela também tem uma calça de cada uma das seguintes cores: preta, azul, cinza e branca. Então, calças, ela tem 4, certo? 1, 2, 3, 4 cores. 4 cores. Aí, agora vamos ver o que tá perguntando aí. Letra A é uma questão aberta, né? De quantas maneiras Mônica pode escolher uma blusa e uma calça para sair? Então, olha só, gente. Eu vou dividir o meu evento em 2 etapas: escolher uma blusa e escolher uma calça, certo? Blusa e calça. E depois, o que eu faço aqui com as possibilidades? Multiplica, certo? Como não colocou nenhuma condição, ela vai só escolher uma blusa e uma calça, então pode ser qualquer blusa e qualquer calça. Então, blusa eu tenho 5 opções e calças eu tenho 4 opções. Então, ao todo, ela pode escolher uma blusa e uma calça de 20 maneiras diferentes. Então, a letra A, a resposta é 20. Letra B. De quantas maneiras Mônica pode escolher uma blusa e uma calça de cores diferentes uma da outra? Então, agora a gente já tem uma condição, né? A blusa e a calça não podem ser da mesma cor. Então, raciocina comigo aqui. Olha só as cores de blusa que ela tem: branca, vermelha, amarela, preta e verde. E as cores de calça que ela tem: preta, azul, cinza e branca. Se a gente não levar isso em consideração, que tem que ser de cor diferente, eu teria 20 maneiras, que foi o que a gente calculou na letra A, certo? Então, o que vai ser a letra B, gente? A letra B vai ser 20 menos aquelas maneiras que ela usa blusa e calça da mesma cor. Porque se eu quero blusa e calça de cores diferentes, a única coisa que eu não posso é escolher a blusa e a calça da mesma cor. Então, quais as opções aqui que a gente tem de blusa e calça da mesma cor? A cor que repete na calça e na blusa é branca, certo? Então, branca não pode. E preta, porque olha, ela tem blusa preta e ela tem calça preta. Então, quer dizer que preta também não pode. Então, das 20 possibilidades, né, de escolha que ela tem, de 20 maneiras, eu vou tirar 2. Porque branca não pode e preta não pode. Só essas 2, gente. Porque, olha, vermelha tem blusa, mas não tem calça. Amarela tem blusa, mas não tem calça. Verde tem blusa, mas não tem calça. Tem calça azul, mas não tem blusa azul. Tem calça cinza, mas não tem blusa cinza. Então, para ser repetida, só tem branca e preta. Então, das 20 possibilidades, tem 2 que não pode, porque eu quero que seja de cor diferente. Então, a resposta da letra B é 18. Certo? Então, agora vamos ver a letra C. Na segunda-feira, Mônica usou calça azul e camisa preta. Na terça, ela quer escolher uma calça e uma camisa de cores diferentes uma da outra. Então, de novo, não pode branca e não pode preta, né? Que são as únicas que dá para ser repetido. Sabendo que as roupas que ela usou na segunda estão lavando e apenas estas, de quantas maneiras ela pode escolher suas roupas? Bom, se o que ela usou na segunda já não vai poder ser usado, então a calça azul a gente já vai tirar. Vamos riscar aqui a calça azul. E a camisa preta também não pode, certo?
Se fosse somente essa condição de não poder a calça azul e não poder a camisa preta, seria então 1, 2, 3, 4 opções de blusa vezes 1, 2, 3, 3 opções de calças. Então, eu teria 12. Só, gente, que nessas 12 tem caso que vai dar repetido, não vai? Blusa e calça, que seria branca, né? Porque camisa preta a gente já riscou, porque a gente já não vai usar camisa preta, porque foi usada na segunda. Então, a única repetida que poderia ter seria branca, blusa e calça brancas, né? Então, dessas 12 possibilidades, eu tenho uma que não atende a condição de ser de cor diferente. Então, sobram 11. Então, a letra C... a resposta é 11. Tem 11 maneiras dela fazer essa escolha. Então, letra A é 20, letra B 18 e letra C 11. Vamos ver mais uma. Quantos são os números naturais pares formados com 4 dígitos que têm pelo menos 2 dígitos iguais? Então, atenção nessa aqui, que ela é um pouquinho mais difícil do que aquela outra de formar número, tá? Mas vocês vão conseguir. Vamos lá. Como aqui não tá falando os algarismos que vão ser usados, né? Que aqui tá chamando de dígitos, que é a mesma coisa. Então, quer dizer que eu vou considerar os 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, agora o que está dizendo? Que esse número ele tem 4 dígitos. Beleza? Então, ele tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Eu quero que esse número tenha pelo menos 2 dígitos iguais. Então, ele vai ter 2 algarismos iguais. Então, pelo menos 2, tá, gente? Pelo menos. Então, o que está dizendo aqui? Que o algarismo da unidade de milhar com a de centena tem que ser igual, ou então unidade de milhar com dezena, ou centena com unidade, ou eu posso ter 3 iguais, centena, dezena e unidade, tá? Tem que repetir. Tem que repetir. Como é que a gente vai fazer isso? Em vez de a gente ficar calculando todos os casos, assim, do unidade de milhar e centena repetido, ou unidade de milhar e dezena repetido, ou todos repetidos, o que a gente pode fazer? A gente calcula todos os números pares, né? Porque aqui tá dizendo que os números têm que ser pares. Todos os números pares de 4 algarismos e subtrai aqueles números pares que têm 4 algarismos distintos. Porque o que você tem que pensar é o seguinte: se eu pegar todos os números de 4 algarismos e tirar aqueles que têm 4 algarismos distintos, isso quer dizer o quê? Que o que vai sobrar são aqueles que têm algarismo repetido. Porque se eu pego o total, tem número que tem algarismo repetido e tem número que não tem algarismo repetido. Se eu subtraio os que não têm algarismo repetido, o que vai sobrar são aqueles que possuem algarismos repetidos, certo? Então, primeira coisa, a gente vai calcular o total, que tem algarismo repetido e que não tem algarismo repetido, tá bom? Tem alguma condição na hora de escrever esse número? Tem 2 condições, tá? Tem uma condição na unidade, porque o número tem que ser par. Se o número tem que ser par, ele tem que terminar com o algarismo par. E tem uma outra condição. O algarismo da unidade de milhar, gente, ele não pode ser igual a 0, tá bom? Por quê? Porque se ele for 0, ele não é considerado um número de 4 algarismos, ele é considerado um número de 3 algarismos. Então, se eu pego, por exemplo, o número assim, ó, 0, 1, 2, 4. Esse número, ele, por exemplo, tá, gente? Esse número, ele não tem 4 algarismos, ele tem 3 algarismos, esse 0 não é considerado. Então, quer dizer que a primeira casa que na hora que você vai formar um número,
ela não pode ser zero. Agora, na centena pode ser zero? Pode, né? Olha, por exemplo, 1024. 1024 é um número de 4 algarismos, tá? O que não pode ser zero é só na primeira. Então, tem uma condição na unidade e tem uma condição na unidade milhar. Então, quer dizer que a gente tem que fazer esses casos primeiro, né? Sempre tem que fazer onde tem condição primeiro. Bom, então tá. Então, na unidade, o que eu posso colocar? Lembrando que aqui pode repetir, tá, gente? Todos os números de 4 algarismos. Na unidade, se o número tem que ser par, ele tem que terminar em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Então, eu tenho 5 possibilidades na casinha aqui da unidade, certo? Na unidade de milhar, pode ser qualquer coisa, menos o 0, porque não pode começar com 0. Então, eu tenho 9 possibilidades de algarismos para a unidade de milhar. E para centena, eu tenho 10 algarismos. Pode ser qualquer algarismo, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qualquer um. E na dezena, pode ser qualquer algarismo. Então, tem 10 possibilidades. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar, que vai dar 4.500. Só que aqui, gente, você tem que lembrar o quê? Que dentro desses 4.500 tem número que tem algarismo repetido e tem número que não tem algarismo repetido. E como aqui está querendo aqueles que têm pelo menos 2 dígitos iguais, então eu tenho que subtrair aqueles que não têm algarismo repetido, que é o que a gente vai calcular agora, tá? Agora presta bastante atenção. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. A diferença desse aqui agora é o quê? Que os algarismos, eles não se repetem. O algarismo que for usado na unidade de milhar, ele não vai ser usado na centena, não vai ser usado na dezena, não vai ser usado na unidade, tá? Não pode repetir. Bom, então vamos lá. Na unidade, quais as opções que eu tenho para a unidade? Tem que ser par, né? 0, 2, 4, 6 e 8. É aqui que tem que prestar atenção, olha só. Se você colocar aqui na unidade, você tem 5 possibilidades, não tem como você saber quantas possibilidades que vai ter na unidade de milhar. Sabe por quê? Porque se aqui na unidade você colocar o 0, concorda que aqui na unidade de milhar poderia ser qualquer coisa menos o 0. Aí eu teria 9 possibilidades. Agora, se aqui na unidade eu colocar um outro algarismo par que não seja o 0, por exemplo, vamos supor que aqui termine em 8. Aí, na unidade, vamos supor que seja o 8, tá? Qualquer algarismo par que não seja o 0. Vamos supor que seja o 8. Então, quer dizer que aqui na unidade de milhar, eu não poderia ter nem o 0, porque não pode começar com 0, e nem o 8. Então, sobraria 8. Então, olha só, gente, o algarismo, a quantidade, as possibilidades da unidade de milhar vai depender se na unidade termina em 0 ou termina em um outro algarismo par. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer separado. Nós vamos calcular aqueles números que terminam em 0 e aqueles números pares que terminam ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Vai ter que fazer separado, tá bom? Ficou claro? Por quê? Porque o algarismo que vai ser usado, dependendo do que for usado na unidade, vai alterar as possibilidades da unidade de milhar, certo? Lembrando que aqui a gente está fazendo de algarismo diferente, né? Então, vamos lá. Se na unidade terminar em 0, eu tenho uma possibilidade para a unidade. Agora, vamos lá para a unidade de milhar, porque tem uma condição aqui também, né? Agora, não pode repetir, hein? Então, das 10 possibilidades, qual que eu não posso colocar na unidade de milhar? Eu não posso colocar o 0. E eu não posso colocar o 0 por 2 motivos, né? Primeiro, porque o 0 já foi usado na unidade. E segundo, porque não pode começar com 0. Então, sobram 9 possibilidades. Aí depois a gente vai colocar um algarismo na centena. Quantas possibilidades a gente tem para centena? Dos 10 algarismos, 2 já foram usados, né? Um na unidade de milhar e um na unidade. Então, dos 10 tira 2, sobram 8 possibilidades. E depois na dezena, 7 possibilidades, né? Porque já usei 3,
De 10, sobram 7. Aí, o que a gente faz aqui? Multiplica, certo? Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Isso aqui, gente, dá 504. É só multiplicação normal, tá? 504. Agora, vamos ver números com algarismos distintos, números pares com algarismos distintos, terminados em 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver quantos que a gente tem. Então, eu tenho 4 possibilidades para a unidade. Ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Aí, agora, vamos lá para a unidade de milhar, gente. Aqui na unidade de milhar, eu tenho quantas possibilidades? Olha, eu não posso usar aqui o algarismo que foi usado na unidade e não posso usar o zero, porque não pode começar com zero. Então, dos 10, tem 2 que não pode, sobram 8. E agora na centena? Na centena eu já posso usar o zero, né? Mas eu não posso usar o que está na unidade e não posso usar o que está na unidade de milhar. Então, sobram 8. E na dezena? Dos 10, 3 já foram usados. Então, sobra 7. Então, vai ficar 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Isso aqui, gente, dá 1.792. Se eu somar o 504 com 1.792, eu vou encontrar 2.296. Então, quer dizer que dos 4.500 números ao todo, né, que eu tenho, números de 4 algarismos, eu tenho 2.296 que tem algarismos distintos. Então, eu tenho que subtrair, porque eu não quero números com algarismos distintos, eu quero números que têm algarismos iguais. Então, isso aqui vai dar 4, 10, 0, 2 e 2. 2.204. Essa é um pouquinho mais complicada, né, gente? Resposta certa, letra A. Agora, vamos ver um pouquinho de fatorial, tá bom? O que é o fatorial? Fatorial de um número, gente, primeira coisa, sempre que você vai calcular o fatorial de um número, é sempre de um número natural, tá? Não vai ter fatorial de meio, fatorial de -4, fatorial de raiz de 3, isso não vai acontecer. Fatorial é de número natural. E o que é um número natural? Vamos lembrar lá do conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Isso são os números naturais. Então, o fatorial é sempre de um número natural. Primeira observação, né? Primeira coisa que a gente precisa saber. O que mais? Produto, o que é o fatorial? É o produto deste número por todos os seus antecessores. Então, quando a gente vai calcular o fatorial, gente, corresponde ao produto. O que é o produto? Multiplicação do número pelos seus antecessores. A gente vai ver direitinho como é que calcula, tá? O símbolo do fatorial é o ponto de exclamação. Então, por exemplo, olha só, vamos supor que eu queira calcular 4 fatorial. Então, a gente coloca esse ponto de exclamação depois do número 4, para indicar que a gente está calculando o fatorial dele, tá? Que eu posso ler 4 fatorial ou fatorial de 4. Ele corresponde à multiplicação, né, o produto deste número pelos seus antecessores. Então, 4 fatorial é o número vezes os seus antecessores. O que vem antes dele? O 3, o 2 e o 1. Isso aqui é igual a 24. Se eu quisesse calcular, por exemplo, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá 120. Agora tem uma observação aqui que eu quero falar com vocês. Quando a gente vai calcular o fatorial, gente, a gente considera o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Não nulos, isso quer dizer o quê?
Quando a gente tem um conjunto dos números naturais não nulos, a gente representa por esse asterisco, que é quando a gente tira o zero, tá? Tem todos os outros elementos, menos o zero. Na hora que você vai calcular o fatorial, tá? Porque fatorial de zero existe. Por que eu tô falando isso? Porque senão você ia pensar assim, ué, se 4 fatorial corresponde à multiplicação de todos os antecessores, o zero também seria um antecessor, não é verdade? Aí ficaria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0. Aí aqui ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0. Aí tudo ia dar zero, não é verdade? Então, na hora de calcular o fatorial, a gente vai até o 1, tá? Vai até o 1. E, por definição, o zero fatorial, ele é igual a 1. Então, se em alguma questão, em algum momento aparecer zero fatorial vale 1, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos relacionados só a fatorial. Primeiro, calcule os fatoriais. Como é que a gente calcula os fatoriais? Aqui, gente, nesse caso, eu tenho uma multiplicação de fatoriais. Quando você vai multiplicá-los, o que você vai fazer? Não pode fazer assim, ó. 3 fatorial vezes 4 fatorial vai dar 12 fatorial, porque 3 vezes 4 é 12. Tá errado, tá? Aqui, nesse caso, você tem que calcular os fatoriais. Então, primeiro você calcula 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, e multiplica por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Posso multiplicar tudo de uma vez, né? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou eu posso fazer separado, né? Calcular o 3 fatorial, que é 6. Calcular o 4 fatorial, que é 24. E 6 vezes 4, 6 vezes 24, que é 144. É a mesma coisa de calcular tudo junto, né? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, certo? O que não pode é multiplicar os números, o 3 e o 4, e fazer como se fosse um fatorial só, tá? Isso não pode. E só seria 12 fatorial, gente, se fosse isso aqui, ó. 3 vezes 4, com um parênteses e um fatorial de fora. Aí sim, aí eu tô calculando o fatorial do que tá dentro dos parênteses. Isso aqui seria 12 fatorial, ok? Não é a mesma coisa que isso, é diferente, tá? Olha, 3 fatorial vezes 4 fatorial é diferente de 3 vezes 4 fatorial, ok? São coisas distintas. Vamos ver o próximo. Agora, aqui eu tenho uma soma. E para calcular a soma, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada fatorial separado e depois somar, tá? Então, 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, dá 2. Mais 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Mais 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, isso aqui vai dar 24 com 6, 30, com mais 2, 32. Então, a resposta desse aqui é 32, ok? Bom, agora esse caso aqui que tem uma divisão. O que nós vamos fazer aqui? O fatorial, ele não pode ser simplificado, tá, gente? Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu dar um outro exemplo aqui do lado. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. 8 fatorial, desculpa, dividido por 4 fatorial. Isso aqui, gente, é diferente de 2 fatorial, tá? Não pode. Não posso fazer assim, ó. Ah, então eu vou dividir o 8 por 4. 8 dividido por 4 dá 2, então fica 2 fatorial. De jeito nenhum. Não pode fazer isso, tá? O fatorial, ele não pode ser simplificado. Eu só posso simplificar fatoriais iguais. Então, 8 fatorial só simplifica com 8 fatorial. 4 fatorial só simplifica com 4 fatorial. E assim sucessivamente, tá? Então, nesse caso aqui, olha só, eu tenho 3 fatorial multiplicando por 7 fatorial dividido por 9 fatorial. O fatorial você vai desenvolvendo até chegar no 1, não é isso? Os antecessores. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Para simplificar fatoriais iguais, eu vou simplificar o maior
até chegar no menor, porque aí a gente pode simplificar. Então, olha só, 3 fatorial, 7 fatorial, sobre. O que é 9 fatorial? Porque a gente pode parar o fatorial no meio, tá, gente? O que é 9 fatorial? É 9 vezes 8, vezes 7. Não seria vezes 7, vezes 6, vezes 5, até 1? Aí aqui eu posso parar o fatorial. Mas por que eu vou fazer isso? Porque aí, gente, eu não tenho um 7 fatorial em cima. Eu vou simplificar o 7 fatorial do numerador com o 7 fatorial do denominador. Porque se você desenvolver no numerador, vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E no denominador, esse 7 fatorial também vai ficar 7 vezes 3, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você vai simplificar tudo. Então, não justifica você desenvolver para simplificar, tá? Você desenvolve só até chegar no número mais próximo, porque aí você pode simplificar. Então, olha, 7 fatorial com 7 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, né, no numerador, sobre 9 vezes 8. Aí, o 3 e o 9 eu simplifico. Agora, não tem fatorial mais, acabou o fatorial, né? Porque o 3 fatorial eu desenvolvi. Então, aqui ficou 3, e o 2 com 8, aqui ficou 4. Então, deu 1 sobre 12. Então, 3 fatorial vezes 7 fatorial dividido por 9 fatorial é igual a 1 sobre 12. Agora, vamos ver, esse aqui é para calcular os fatoriais, tá? Agora, se tiver letra, se tiver uma expressão, como é que a gente faz? Simplifique as expressões. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 expressões. Como é que a gente vai simplificar? Olha só, o raciocínio é igual ao raciocínio com número. É o mesmo raciocínio. O que a gente faz para simplificar? A gente desenvolve o maior número até chegar no menor, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, vou só escrever aqui no cantinho um exemplo. Vamos supor que eu tenha assim, ó, 7 fatorial dividido por 5 fatorial. O que eu vou ter que fazer para simplificar? Eu vou desenvolver o 7 até chegar no 5, certo? Porque ele é maior. Porque se você desenvolver o 5, ele vai ficar cada vez menor, né? Aí fica 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu vou desenvolver o 7, então ficaria 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Olha, já chegou no 5. Aí, o 5 eu simplifico com 5. Então, 7 vezes 6, 42. Certo? Então, eu sempre desenvolvo o maior para chegar no menor. Quando a gente tem letra, é o mesmo raciocínio. Então, olha só, aqui no caso, eu tenho n fatorial no numerador e n menos 2 fatorial no denominador. Qual que é maior, n ou n menos 2? N é maior, não é verdade? O n é maior. Só substitui por um número para vocês entenderem. Vamos supor que o n é 10. Então, aqui ficaria 10 fatorial. E aqui embaixo ficaria 10 menos 2, 8 fatorial. Então, 10 é maior que 8, ok? Então, o n fatorial é maior. Então, eu vou desenvolver o n até chegar no n menos 2 para eu poder simplificar. Então, vai ficar n, não é? A gente sempre pega o próprio número, olha aqui no 7. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5. Então, n fatorial vai ser n vezes. Qual que vem antes dele, gente? É só ir subtraindo de 1 em 1, né? O que vem antes dele, então, vai ser n menos 1. Tem que colocar parênteses, tá? E o que vem antes do n menos 1? N menos 2. E assim vai, né? N menos 3, N menos 4, N menos 5. Até onde eu tenho que desenvolver? Até onde dá para simplificar. Como no denominador eu tenho N menos 2, então eu vou parar aqui no N menos 2. Aí eu simplifico N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial. Certo? E se fosse até o n menos 3, né? No denominador. Aí no numerador você iria também até o n menos 3, ok? Então ficou n vezes n, n ao quadrado, aqui é a propriedade distributiva. E n menos 1 vezes menos 1, menos n. Então, simplificando aquela expressão, vai ficar n ao quadrado menos n, certo? Vamos para o próximo. Agora aqui já tem um monte de fatorial, olha. Eu tenho 2 fatoriais no numerador e 2 fatoriais no denominador. Então, um do numerador vai simplificar com um do denominador e o outro do numerador com o outro denominador. Então, vamos ver qual que está mais próximo aqui para a gente desenvolver.
Olha, o n mais 3, se eu subtrair 1, ele já chega no n mais 2. Então, eu vou desenvolver o n mais 3. Entre n menos 2 e n menos 1, n menos 1 é menor. Então, eu vou desenvolver o n menos 1 até chegar no n menos 2. Ok? Então, vai ficar o seguinte, olha. Lembrando que sempre desenvolve, eu não consigo fazer uma reta de jeito nenhum, né, gente? Sempre desenvolve o maior até chegar no menor. Então, n menos 2 fatorial. Se eu desenvolvesse o n menos 2, gente, seria n menos 3, n menos 4, n menos 5, n menos 6. Então, tá vendo? Ia ficar só mais longe, não é ele que eu vou desenvolver. E o n mais 2, que eu vou deixar aqui para me desenvolver o de baixo para poder simplificar. Então, olha, aqui eu tenho n mais 3. N mais 3 subtrai 1, n mais 2. Olha só, pronto, porque já vai simplificar com n mais 2 do numerador. N menos 1. Depois do n menos 1 vem n menos 2. Pronto, já vai simplificar com n menos 2 do numerador. Então, n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial, n mais 2 fatorial com n mais 2 fatorial. Então, ficou 1 sobre n mais 3, que multiplica n menos 1. Aí, a resposta pode ficar assim, ou pode fazer propriedade distributiva aqui no denominador também, tá? Essa resposta está correta. Assim como essa resposta aqui, olha, n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n, 3 vezes n, 3n, e 3 vezes menos 1, menos 3. Então, vai ficar 1 sobre n ao quadrado mais 2n menos 3. Então, essa é a resposta. Agora, a última, gente, que minha aula já tá ficando muito longa, é quando a gente tem uma equação. Como é que a gente faz para resolver? Vou tentar fazer ela mais rapidinho aqui, tá? Como é que a gente determina aqui o valor de n nessa equação? Então, presta atenção, tá? O fatorial, para simplificar, ele tem que ficar igual. Ok? Então, aqui eu tenho n mais 3, aqui eu tenho n mais 2, aqui eu tenho n mais 1. O menor de todos é o n mais 1. Então, eu vou desenvolver os outros, né? Para chegar no n mais 1. Então, vai ficar, olha só. N mais 3, que multiplica n mais 2, que multiplica n mais 1 fatorial. Mais n mais 2, que multiplica n mais 1 fatorial, que é igual a 8 vezes n mais 1 fatorial. Agora, presta atenção. Aqui, olha, eu tenho uma soma. Então, aqui, ó, esse número aqui e esse número aqui, eles estão somando, certo? Então, presta atenção. Deixa eu até marcar de outra cor aqui, porque senão vocês erram isso aqui, que é muito fácil de errar. Olha só, aqui, ó, é uma soma, tá? É uma soma. Então, o que a gente vai ter que fazer? Porque eu não posso simplesmente cortar um n mais 1 com n mais 1 de cá, tá? Aqui, nessa soma, eu vou ter que colocar o n mais 1 fatorial em evidência. Então, é como se eu colocasse em evidência. Então, o raciocínio é como se fosse assim, ó. N mais 1 fatorial que multiplica. O que vai sobrar do lado desse primeiro termo aqui dessa soma? N mais 3, que multiplica n mais 2. Mais. E o que vai sobrar dessa segunda aqui, dessa segunda parte? Se eu estou colocando o n mais 1 em evidência, então vai sobrar o n mais 2. Fecha o colchete. É igual a 8 que multiplica n mais 1 fatorial. Agora, gente, esse n mais 1 fatorial aqui pode simplificar com esse. Porque é como se tivesse um dividido pelo outro. Certo? É como se fosse um dividido pelo outro. Então, sobrou o quê? Aqui eu vou fazer distributiva, olha. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 2, 2n.
3 vezes N, 3N. E 3 vezes 2, 6. Mais N mais 2, que é igual a 8. Então, olha só. Como aqui a gente tem uma soma, você vai ter que colocar o fatorial em evidência para depois simplificar, tá bom? Para depois simplificar. Então, vamos lá. Tá acabando. N fatorial não, gente, desculpa. N ao quadrado. 2N mais 3N mais N dá 6N. 8 com 8 simplificou, né? Isso aqui, então, é igual a 0. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o N em evidência. Então, vai ficar N, que multiplica N mais 6, que é igual a 0. Então, quer dizer que N é igual a 0, ou N mais 6 é igual a 0. Então, N é igual a menos 6. Aí, qual que é a minha resposta? Será que a resposta é 0 e menos 6, ou é só o 0 ou só o menos 6? O fatorial, lembra que o fatorial tem que ser um número natural? Se o fatorial tem que ser um número natural, então se eu substituir o N por menos 6, ele não vai dar um número natural, né, gente? Porque menos 6... Opa, peraí. Menos 6 mais 3 daria menos 3. Menos 6 mais 2 daria menos 4. Então, não pode. Então, o menos 6, ele não convém, certo? Então, o N vale 0. Então, a resposta dessa questão é N igual a 0. Eu sei que ela é um pouquinho mais complicada, tá? Ela é mesmo. Bom, gente, então vamos encerrar aqui porque a aula ficou enorme, né? Na próxima aula, a gente vai ver permutação, os casos de permutação, depois arranjo, combinação e depois tudo junto e misturado. Que é importante que vocês saibam fazer tudo separado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.